Bem-vindos, alunos da Escola Técnica São Mateus, a mais uma videoaula da disciplina de Manutenção Mecânica 1. Hoje nós vamos ver os elementos de sujeição e transmissão de movimento. Quais são os elementos que a gente vai ver hoje? Mancais de deslizamento, mancais de rolamento e os acoplamentos. O que são mancais de... Antes disso, a gente precisa entender o que são mancais. Mancais são elementos de máquinas que servem de apoios fixos aos elementos dotados de movimentos giratórios, que são o que a gente chama de eixos. Os mancais são estruturas então projetadas para suportar os esforços decorrentes, tanto de cargas axiais quanto radiais ou mistas. Podem ser rolamentos ou de deslizamento. Mas o que são essas cargas radiais ou axiais? A carga radial é, como a gente pode observar pela figura da esquerda, a carga radial nós temos o eixo, e aí a carga ocorre na direção do raio do eixo, certo? E a carga axial é a carga que ocorre no sentido do eixo, né? Tem um eixo, no sentido do eixo é a carga axial, conforme está mostrando na figura. Na figura da direita, a gente observa o rolamento, né? O mancal de rolamento montado no eixo. E aí a gente observa, ó, a carga radial seria o peso que o eixo faz no rolamento, então no sentido do raio do rolamento. E a carga axial é a força que o eixo faz na direção do eixo mesmo, forçando o rolamento nessa direção. Então essa é a carga axial. Bom, entendido isso, vamos aos mancais de deslizamento então. Mancais de deslizamento, né, são destinados a apoiar e condicionar o movimento de eixos, né, ou outras partes de máquina, outros componentes. E o seu funcionamento ele é baseado em atrito de deslizamento, ou seja, o eixo ele desliza mesmo em cima do mancal. Então ele gira, né, no mancal deslizando, certo? Bom, quais são as vantagens e desvantagens do mancal de deslizamento? As vantagens é que ele é muito simples de montar e desmontar e se adapta facilmente às circunstâncias de máquinas e equipamentos, né? Apresentam formas de construção das mais variadas e ocupam menor espaço na montagem. Depois a gente vai comparar com os de rolamentos, vocês vão entender isso melhor. Mas quais são as desvantagens de se utilizar esse tipo de mancal? Como ele funciona, né, com deslizamento, né, o atrito é muito grande, então você acaba aquecendo muito, então muita temperatura, né, ele aumenta muito a temperatura no serviço. Com esse atrito também a gente tem muito desgaste, né, entre a bucha, né, que é o mancal, e o eixo, devido à deficiência de lubrificação. E provocam perdas de rendimento também, né? Esse atrito está sempre tendendo a frenar o eixo, né? Então por isso você acaba perdendo rendimento. Esse mancal ele não permite desalinhamento porque a montagem, né, esse mancal ele funciona muito justo ao eixo, não posso ter folgas. E com isso o eixo não pode tá desalinhado dentro do mancal, ele tem que estar perfeitamente alinhado. E ele exige então constantes lubrificações, né? Porque se a lubrificação falhar, você vai ter o atrito muito maior e o desgaste muito mais acelerado. Então essas são as desvantagens de se utilizar os mancais de deslizamento, né? Quais são os tipos de mancais de deslizamento então? Nós temos três tipos basicamente, são os mancais radiais, os mancais de guia e os mancais de escora. Os mancais radiais são os que suportam a carga, como eu já falei, né, na direção do raio, ou seja, o eixo está aqui, né, perpendicular ao eixo, né, então é o esforço no sentido do raio, né, do eixo. Perpendicular ao eixo em rotação e podem subdividir-se de acordo com sua forma em mancais de bucha, semi-mancais, mancais de duas partes, né, ou bipartido, e mancais de múltiplas partes. Vamos então aos mancais de bucha. O mancal de bucha ele consiste numa peça única em formato de tubo, né, como a gente está vendo na figura, né. Aonde que é comum esse tipo de mancal? Por exemplo, no motor do nosso carro, motor de combustão interna,
a gente sabe que ali dentro tem a biela, né, e o pistão, né, a biela aciona o pistão, né, e esse movimento e transfere esse movimento alternativo do pistão para o virabrequim do eixo, né. Então a biela ela transforma o movimento alternativo em movimento rotativo. A biela está conectada no pistão, né, com um pino, e esse pino, o mancal dele ali, ele tem um movimento, né, de rotação. Esse pino ele é montado dentro de uma bucha, então é um mancal de deslizamento, certo? Bom, o próximo tipo é o semi-mancal, né? Semi-mancal porque ele não envolve toda a circunferência do eixo, ele só uma parte do eixo, né? Ele é muito utilizado onde eu tenho a aplicação da minha carga, ela é só em uma direção. Então eu coloco o mancal, por exemplo, o eixo, ele faz força só para baixo. Então eu boto o mancal embaixo e ele vai apoiar o eixo, né? Vai suportar o eixo. O eixo tem força só para cima, então eu boto o mancal por cima e aí ele suporta o eixo. Onde que são comum, né, a utilização desse tipo de mancal? É muito comum em vagões de ferroviários, né, de trens mesmo, e são também encontrados em rolas de moendas de cana-de-açúcar e calandros, né. São algumas máquinas específicas que utilizam esse tipo de mancal.